Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa leitura de 22 de março, que teve como meditação no dia 1 aos Tessalonicenses, capítulos 1 e 2, e também Números 15. Abra comigo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 a 10. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quando eu meditava nesses capítulos iniciais de 1 Tessalonicenses, no dia 22, o Senhor me direciona a compartilhar algo com você aqui, que são sinais de uma verdadeira conversão. A carta, ela foi escrita, Paulo, com a sua equipe missionária, Silas e Timóteo, estiveram lá em Tessalônica, após terem passado por Filipos, aquele grande terremoto, lembra? Da menina que foi liberta do espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores, e por isso eles foram presos. Paulo não fez questão da cidadania romana ali, foram açoitados, e depois na libertação ele exige ali, né, uma retratação, fazendo exigência da sua cidadania romana depois, né, na libertação. O carcereiro que é convertido na prisão, e a Lídia que também que se converte ao Senhor. Lembra disso? Lembra. Depois eles vão para Tessalônica. Em Tessalônica, eles pregam o evangelho, existem conversões ali de judeus e de não-judeus. E aí, ele sofre uma perseguição novamente, e o discipulado ali com aqueles irmãos, ele acaba sendo algo breve, rápido, por conta dessa perseguição. Mas aquilo que Deus usa para a glória de Deus, para realizar na vida daqueles irmãos, foi tão precioso, de que a fé daqueles irmãos era uma fé que servia de exemplos para outros, né, como ele diz no versículo 7, porque eles se tornaram imitadores do próprio Paulo, que sofria perseguição, e do próprio Senhor Jesus, que sofria perseguição. E mesmo em meio à perseguição, eles receberam a palavra de Deus em muita... o versículo diz aqui, ó, versículo 5. O Evangelho foi a eles, mas também em poder no Espírito e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós. Então, a palavra chegou lá com muita convicção a eles. Eles receberam, o versículo 6 diz, com muita alegria do Espírito em meio a essa muita tribulação. Mas quando Paulo precisou sair correndo de lá, Paulo ficou preocupado com os irmãos. E nós vemos isso em Atos 16, 17, né, em diante. E vemos como Paulo ele depois foi para Bereia, depois foi perseguido lá, teve que ir para Atenas, e nesse meio tempo ele manda Timóteo ver como é que estão as coisas com os irmãos. E quando Timóteo chega contando a boa notícia, Paulo então escreve essa carta. Que boa notícia, que os irmãos estavam firmes na fé. Nessa carta, nós vemos que ela tem como teor, ela nos ensina muitas coisas. Eu fiquei na escola bíblica compartilhando, expondo só os dois primeiros capítulos da carta, em quase 30 mensagens, tá? Então, tem muita coisa.
Mas o teor dela, nós vemos que cada capítulo encerra falando sobre o retorno de Cristo. Então, enxergamos que além de nos ensinar um modelo de discipulado, ela nos, e como Paulo trabalhava, né, nós vemos aqui que a carta quer nos falar sobre o retorno de Cristo na perspectiva interna da igreja. Já a segunda na perspectiva dos de fora da igreja. E aqui, no capítulo 1, nesses versos que eu li, nós vemos alguns sinais muito importantes a partir do versículo 8. Por quê? Se eles se tornaram exemplo, quais dos sinais podemos ver aqui? Tem muito mais, mas vamos meter apenas a esses. Por exemplo, quem experimenta de uma verdadeira conversão a Deus em Cristo, por Cristo, é alguém que tem testemunho da fé. Porque é o que diz no versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. E esse soou aqui no grego é um termo que significa o retumbar, o ressoar, né? Algo que retine, que foi estrondoso. Então, de verdade, os irmãos tessalonicenses, eles tinham um bom testemunho enquanto discípulos de Cristo. Se compreende? A fé deles, o que é? Quando nós lemos fé, muitas vezes nós não compreendemos que ele está falando da caminhada cristã, ok? Então, a caminhada cristã deles, a forma como eles serviam a Deus, serviam a Cristo, ficou conhecido. Eles não apenas testemunhavam, porque a palavra soava por eles, mas também a forma como eles caminhavam nessa fé, caminhavam seguindo a Cristo, ficou conhecido. Então, eu vejo claramente como um sinal de uma verdadeira conversão o testemunho da fé. Não dá para ser agente secreto. Não dá para não pregar, não expor o Evangelho. Não dá para você servir a Cristo e as pessoas não saberem. Tá? Segundo sinal que eu enxergo aqui é o abandono de pecados. Porque no versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes. Ou seja, eles abandonaram a idolatria. Eles se converteram. Então, outro sinal de uma verdadeira conversão é o abandono de pecados. Mas eu estou na prática do pecado, mas Deus conhece meu coração, e Deus releva, e eu gosto, eu não consigo. Ok, mas você gosta e não consegue, ou você gosta, tenta, busca no Senhor abandonar essa prática, ou você sabe que está errado e no fundo do seu coração você não quer abandonar o pecado. Ok, vamos lá. Um outro sinal é de que quando ele fala vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, na verdade, é uma entrega a Deus. Se converteu dos ídolos, mas se converteu a quem? A Deus. Se voltou para Deus, se entrega a Deus. Um verdadeiro convertido a Cristo é alguém que se entrega a Deus. Se você é mais inclinado para as coisas da carne do que a Deus, você é convertido a Deus.
eu sou. Ok? Então, essa é uma outra verdade. Um quarto sinal aqui. Primeiro, é o testemunho da fé. Segundo, abandono de pecados. Terceiro, entrega a Deus. E o quarto é um novo governo. Porque para servir o Deus vivo e verdadeiro, você não serve mais à sua vontade. Você não serve mais aos seus desejos. Você não serve mais aos seus propósitos, suas intenções, seus sonhos, seus ideais, mas você serve a Deus. Você não serve mais aos demônios, mas você serve a Deus. Você está debaixo de um novo governo. O reino de Deus chegou. Você submete ao senhorio de Cristo Jesus, servindo o Deus vivo e verdadeiro, por meio de Cristo. É um novo governo. É o reino de Deus. É o governo de Deus. Você é transportado do império das trevas para o reino de Deus. Ok? Mas se quem te governa não é Deus, então você experimentou uma verdadeira conversão. E o último sinal que eu quero comentar aqui é no versículo 10, que é o foco na eternidade. Quem é verdadeiramente convertido ama a vinda do Senhor, aguarda mais do que qualquer outra coisa o seu encontro triunfal com Deus. Aliás, encontro triunfal é o tema da próxima reflexão, da próxima meditação. E esperar dos céus o seu Filho, Jesus Cristo, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Espera Jesus. Ama a vinda do Senhor. Tem o foco na eternidade. Mas se você deseja que Jesus volte daqui a décadas, daqui a séculos, para que você viva seus sonhos aqui na Terra, será que você tem um foco na eternidade? Testemunho da fé, abandono de pecados, entrega a Deus, novo governo e foco na eternidade. Amém? Eu vejo como sinais de uma verdadeira conversão na vida dos Tessalonicenses e que precisam existir na nossa vida também. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.